A Justiça do Amapá determina o afastamento da atual diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica e do Operador Nacional do Sistema por um mês. Nessa decisão, o juiz João Bosco da Silva afirmou que houve completa omissão ou, no mínimo, atuação negligente dos órgãos de fiscalização. O ministro de Minas e Energia esteve nesta quarta-feira na subestação de Macapá, onde acompanhou a instalação de um novo transformador. Bento Albuquerque afirmou que a previsão do governo é que a energia esteja totalmente restabelecida até 26 de novembro. Como foi no final de semana passada, que já teve uma melhora no fornecimento de energia, acreditamos que no sábado agora isso progressivamente vai ser aumentado e até o dia 26 a população do Amapá terá energia de volta à normalidade e com bastante segurança energética. Bom, isso significa que é um novo adiamento, né? Porque, afinal de contas, prometeram o restabelecimento total da energia elétrica no estado do Amapá para este sábado. Inclusive, a informação que eu tenho é que ontem o presidente Jair Bolsonaro decidiu fazer uma visita ao Amapá. Ele queria, inclusive, pretendia que a visita fosse realizada hoje. O pessoal de segurança alegava que precisava de pelo menos 24 horas aí para ajustar questões não só de segurança, mas também de logística, de deslocamento interno lá no estado do presidente da República, etc. e tal. Ele, inclusive, chegou a convidar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que é senador pelo Amapá, a acompanhá-lo nessa viagem, mas com esse adiamento do retorno à normalidade para o dia 26, já não se sabe o que será da visita do presidente Jair Bolsonaro. Sobre essa decisão da Justiça do Amapá, Justiça Federal do Amapá, de afastar por um mês a diretoria da ANEEL, a Agência Reguladora de Energia Elétrica, e também do Operador Nacional do Sistema, é compreensível porque, afinal de contas, o juiz tem toda a razão, né? Essas pessoas, há sinais de que houve completa omissão dessas pessoas, ou, no mínimo, uma atuação negligente em relação à fiscalização da estrutura, da infraestrutura de energia no Amapá. Mas é uma decisão lamentável, né? Porque, afinal de contas, o que nós estamos precisando é que, sobretudo, a ANEEL e o Operador Nacional do Sistema utilizem toda a sua capacidade para resolver a bronca, né? Eu não tenho dúvida de que esses diretores têm que ser responsabilizados, mas eles têm antes que resolver a bronca que criaram, que a omissão ou a negligência deles, eventualmente atestada, provocaram no Amapá, não é? Afastá-los diminui a capacidade do Estado, né? E afastá-los por um mês, para que a Polícia Federal tenha melhores condições, independência, não sei o quê, de investigar. A Polícia Federal, a investigação do caso com essas pessoas no exercício das suas funções não diminui a autoridade, nem muito menos a independência da Polícia Federal. Mas vamos introduzir nessa conversa Cláudio Zaidan, e sempre a sua palavra ponderada, inteligente e muito bem, sempre muito pertinente. Muito bom dia, Zaidan. Bom dia, Cláudio Humberto. Saudação para os ouvintes em todo o mundo. Bom, o fato é que o afastamento não significa corte de vencimentos. Então é como umas férias, né? De 30 dias, porque eles não terão cortes nos vencimentos, não vão trabalhar e há uma fragilização ainda maior. Agora, ele está correto no seu argumento, né, Cláudio? Quando fala em omissão, e é bom lembrar que a Agência Nacional de Energia Elétrica e o Operador Nacional sabiam, como aliás nós noticiamos na semana passada aqui na Bandeirantes, sabiam perfeitamente que o tal terceiro gerador, o STEP, estava furado. Então o carro estava em movimento sem STEP. Quando precisou, veio o raio, não dá para conter o raio, mas é preciso estar preparado para ele. Então houve omissão, houve negligência da empresa também. Ontem eu até citava aqui, Cláudio, quando houve uma grande privatização na Grã-Bretanha, feita pela Margaret Thatcher, havia ali exigências que, se não fossem cumpridas, os contratos eram imediatamente interrompidos, mais do que isso, cancelados, e as empresas perdiam as concessões. E muitas vezes no Brasil há uma facilidade para que as empresas não cumpram o que está no contrato. Isso quando não falamos em contratos com empreiteiras, em grandes obras, né?
há sempre aditivos, e uma obra de 800 milhões salta para 4 bilhões assim facilmente. Então é muito nebulosa a relação do poder público com as empresas, que são fundamentais. O Estado não tem capacidade para uma série de coisas, precisa da iniciativa privada, mas os contratos têm de ser bem amarrados e cumpridos, fundamentalmente cumpridos. E aí entra a Agência Nacional, que é quem deve fiscalizar, quem deve supervisionar, e não faz isso. Aliás, no caso da saúde, por exemplo, nós temos uma agência nacional que trabalha quase como advogada das empresas de saúde, né? Então as agências falham miseravelmente no papel que a sociedade entregou a elas, que é de supervisionar essas empresas que têm concessões, né, Cláudio? Exatamente, Zaidan. Aliás, esse comportamento é um comportamento generalizado, né, das agências reguladoras. Você pega aí a ANS, que é a agência reguladora dos planos de saúde, é impressionante, parece um sindicato de agências, né, de empresas de plano de saúde, essa agência ANS, né, porque as suas decisões são sempre para facilitar a vida e para melhorar os resultados, os lucros das empresas de plano de saúde. É impressionante, é sempre em desfavor do cidadão. Você pega a Agência Nacional de Aviação Civil, é uma vergonha, né? É vergonhoso como a ANAC está a serviço das empresas aéreas, né? Haja vista a decisão de 2 anos atrás, que introduziu a cobrança pelo transporte de malas, que antigamente não existia. E disseram que a passagem ia ficar mais barata, hein, Cláudio? Exatamente, mentiram, né, deslavadamente para a população. Então, para onde você se vira, e também na ANEEL, a ANEEL tem um histórico vergonhoso de favorecimento das empresas de distribuição. E não são apenas as empresas privadas, como diz o senador Randolfo Rodrigues, todas, né? Mas assim, é uma questão conceitual. Eles estão ali para tornar viável e ainda mais rentável o negócio das agências que eles deveriam fiscalizar, né? Que eles estão ali para regular. É uma vergonha mesmo que aconteça. Agora, esse afastamento me parece absolutamente inócuo no caso dos dirigentes da ANEEL, porque imagina a confusão que cria. Esse negócio é claro que não resiste, né? Ainda hoje, com toda certeza, sim, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região vai derrubar isso. Mas já causa uma certa instabilidade para tudo, né? Quem é que vai decidir? Tá acéfala, né? Não tem responsável pela ANEEL. Então, assim, vai ver que esse atraso aí na normalização do sistema de energia lá do Amapá tenha sido decorrente um pouco disso aí, porque por falta de quem tomar decisões que não são transferíveis para o ministro de Minas e Energia, decisões que são privativas da ANEEL. Eu acho que é uma decisão lamentável da Justiça e inócua, né? Só atrapalhou o processo. Eu acho que a decisão vai cair. Os argumentos não, porque ele tem razão quando fala em omissão. Sim. Mas a decisão vai cair, né? Porque ela provoca um problema maior. Agora, Cláudio, eu não sei se você tem alguma novidade a respeito, porque o governo apresentou um pedido para suspender aquela liminar que concedeu mais 2 parcelas de R$600 para beneficiários do Amapá, em consequência aí do apagão. Inclusive, a Advocacia Geral da União fala que a medida vai provocar um custo estimado superior a 418 milhões, sem que haja previsão orçamentária específica. Você acha que o governo consegue derrubar essa liminar, Cláudio? Olha, eu acho que é bem provável, viu? É bem provável que isso aconteça. Eu acho que derruba, sim. E o governo, inclusive, apresentou uma solução alternativa, utilizando-se o sistema do FGTS, né, para socorrer essas pessoas. Vamos aguardar para ver como fica, mas a alegação do governo é que o auxílio emergencial foi criado para ajudar as pessoas em dificuldades decorrentes da pandemia. Né? Não é o que está acontecendo no Amapá, ainda que isso seja um tormento. Você imagina você ficar ali semanas a fio sem energia, um tormento. Muitos negócios, inclusive, foram prejudicados. O sujeito que atua no ramo de sorvete, por exemplo, picolé, esse está ferrado, não tem picolé, né? Quem trabalha na área de alimentos, de uma maneira geral, esse também foi severamente prejudicado, né? Tudo estragou, etc. É preciso também lembrar que o apagão já não é, há vários dias, já não é total, né? Há um esquema de revezamento que é insuficiente, mas pelo menos durante algum tempo ali do dia as pessoas têm energia, né?
Mas assim, o que espanta mesmo é a demora na solução, né? Para quem vive nas grandes cidades, o espanto é maior. Mas para quem conhece as distâncias amazônicas daquela região, dá até para compreender a questão logística, né, Zaidan? Imagina deslocar geradores imensos, gigantescos, até o Amapá. É uma operação complicadíssima. O que não poderia acontecer é você ter um terceiro gerador tanto tempo ali esperando pela manutenção, pelo conserto. O segundo também não estava bem. E nós conversamos anteontem, aliás, com o Ian Boechat, grande repórter, né? E ele esteve no Amapá, Cláudio, e ele verificou o seguinte: há um problema crônico com abastecimento de água potável. Só que esse problema é anterior, não só ao apagão, mas anterior à pandemia. Nós temos no Amapá um quadro crônico, crítico, para fornecimento de água potável. Aliás, até por isso, nós festejamos aqui o novo marco do saneamento, porque os estados não dão conta do recado, né? E essa sim é uma concessão bem amarrada, né, Cláudia, do saneamento básico. Você tem 100 milhões de brasileiros sem saneamento básico adequado, sem esgoto, sem água tratada. Isso se expande não só nas regiões mais pobres do norte, nordeste, mas também nas periferias das grandes cidades do sudeste e do sul. E esse pacote é bem amarrado, porque quem pegar uma cidade que claramente vai dar retorno, pega uma cidade grande, uma cidade média, ele leva no pacote as pequenas cidades. E o Estado, nós tivemos reações dos governadores, das empresas dos estados, mas elas não dão conta do recado. E o Brasil convive com essa vergonha de ter quase metade da população sem saneamento básico adequado. E lá no Amapá já havia esse problema crônico e agora, obviamente, se intensificou, porque as bombas pararam de funcionar, então há dificuldade para obter água potável. Quer dizer, a vida dos amapaenses, ela está terrível. E a empresa, tudo que ela tem feito é pedir paciência, né, Cláudio? Exatamente. E assim, as pessoas a população fica à mercê, né, dessa situação. É uma tristeza mesmo. Nessa questão do Amapá, Zaidan, a gente entrevistou dias atrás no Bastidores do Poder um ex-diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, né? E ele falando, inclusive, quando tratamos da questão da suspensão, né, ou cancelamento do contrato de concessão com a empresa lá, uma empresa que inclusive entrou em dificuldades, o controle passou para outro grupo, para um fundo, etc. E ele explicando o seguinte, que é complicadíssimo isso, né? Não é tão simples quanto parece, não depende de uma decisão, de uma canetada, a suspensão do contrato. É um processo longo, né? Um processo longo porque, afinal de contas, a regulação do setor e também da própria concessão teve que oferecer segurança jurídica aos investidores, né? Os investidores não relutavam em investir no Brasil nessa área, na área de infraestrutura, exatamente porque temiam, muda o governo, muda os humores, muda a orientação política, e aí o cara que entra enfim, é estatista, aí vai cancelar o que foi privatizado, enfim. Então é tudo muito amarrado, né? Então quem espera como solução do problema no Amapá, o afastamento, o cancelamento do contrato de concessão com a empresa privada que é lá que está tocando a distribuição de energia, olha, desista disso porque não vai acontecer, ou pelo menos não vai acontecer em prazo tão curto. Esse ex-diretor da ANEEL que entrevistamos, Edivaldo Santana, ele explicando inclusive que, pela experiência dele, né, ele disse que não esteve lá no Amapá, mas ficou observando atentamente as imagens, as fotografias dos equipamentos lá da subestação que pegou fogo. E ele percebeu que, se foi raio, eu procurei e não vi em nenhuma foto uma coisa que é elementar em instalações dessa natureza, né, em subestações, que são para-raios, não havia. E também não havia portas corta-fogo, exatamente para evitar que o fogo se propagasse, como se propagou para outros equipamentos, o que provocou o apagão total. Quer dizer, a irresponsabilidade é ampla, né? Evidentemente, se isso foi determinante na destruição lá dos equipamentos, né? Faltou claramente a presença do fiscal, né? Para dizer, cadê o para-raio, né? Cadê a porta corta-fogo? Dá prazo, dá multa, aquelas coisas todas. Um fiscal da ANEEL não ia ao Amapá, havia um ano
Um ano. É muita irresponsabilidade. Infelizmente, como você falou, é o comportamento padrão dessas agências que deveriam fiscalizar, Cláudio. Exatamente, essa que é a questão.